Olá, seja muito bem-vindo ao 21º episódio do Destravando a Coluna. Eu sou Guilherme Costa, ortopedista especialista em coluna, e nesse canal o meu objetivo é destravar as suas dúvidas sobre os problemas da coluna. Vocês podem enviar suas perguntas para o WhatsApp, o DDD número 11 949388470, ou para o Instagram, @drguilherme_costa, informando seu nome e o local de onde está falando, enviando perguntas em áudio ou textos. Vamos à primeira dúvida de hoje. O que é bico de papagaio? Evair, São Paulo. Evair, pergunta bem simples, vou explicar um pouquinho aí para você o que é o bico de papagaio. Bico de papagaio, basicamente, todo mundo interpreta como se fosse um problema específico, uma doença da parte da coluna, mas o bico de papagaio, de forma geral, nada mais é do que uma resposta da nossa coluna ao desgaste do disco, tá? Basicamente, o que acontece? Conforme a gente vai tendo desgaste do disco com o envelhecimento, esse desgaste vai fazendo com que haja uma falta de absorção do impacto do disco. E essa falta de absorção do impacto é como se aumentasse a pressão de impacto de uma vértebra contra a outra. E nessa região onde há o impacto de uma vértebra contra a outra, você começa a ter uma formação óssea aumentada, como se fosse um mecanismo de defesa do nosso próprio corpo. Um exemplo que eu costumo sempre dar para os meus pacientes nessas explicações é, basicamente, quem anda muito tempo descalço vai ficar com calos na planta do pé. O calo não é um problema, o calo é uma resposta ao seu corpo para se proteger de eventuais machucados que o andar descalço acabaria provocando. Então, basicamente, quando você tem essa falta de absorção do impacto, o desgaste da parte óssea, ele vai fazer com que haja formação de osso. E essa formação de osso aumentada, assim como um calo na planta do pé, ela vai provocar uma alteração na imagem no exame da ressonância, ou na tomografia, ou no raio-x da coluna, que são essas alterações chamadas de bicos de papagaio. O bico de papagaio, isoladamente por si só, ele não é um problema. O problema associado ao bico de papagaio é se esse crescimento ósseo excessivo, ele começa a se desenvolver para a direção de dentro da coluna, ou por espaço por onde o nervo está passando, que é aí sim onde vão acontecer os famosos pinçamentos dos nervos, pois o espaço que deveria estar mais amplo começa a ser ocupado por uma estrutura óssea que ao nascimento de fato não estava presente. Então o bico de papagaio, ele é uma formação óssea aumentada secundária ao desgaste, e ele pode sim provocar dor quando ele comprime um dos nervos ou estreita a passagem do espaço do nervo. Caso você tenha o bico de papagaio, mas ele não provoque nenhuma compressão neurológica, nada mais é do que o seu quadro de dor vai estar atrelado ao desgaste do disco e não ao bico propriamente dito. Tá certo? Acho que é basicamente isso para tirar sua dúvida, tá? Vamos para a próxima pergunta de hoje. Doutor, meu nome é Gabriela, sou de Atibaia. A protusão de disco é uma pré-hérnia? Boa pergunta, Gabriela. Muita gente tem essa dúvida, tá? Basicamente, quando a gente fala sobre alterações de desgaste do disco, nós estamos falando de algumas alterações que podem aparecer nos exames, e principalmente no exame da ressonância magnética, que são alterações como fissura do disco, protusões, abaulamentos ou hérnias de disco propriamente dita. Quando a gente pensa em fissura de disco, basicamente a gente está pensando onde você vai ter um corte na parte do anel externo, que a gente chama de ânulo fibroso do disco. Esse corte ele pode acontecer por uma situação traumática, um esforço excessivo, movimentação repetitiva, ou simplesmente ele pode aparecer ao longo do envelhecimento, pelo processo de desgaste natural do disco. A protusão nada mais é do que você pensar num babalu, onde você começa a apertar o babalu e você começa a fazer com que o recheio queira sair, mas você ainda não teve uma ruptura desse anel externo. O abaulamento também segue esse mesmo princípio. A diferença entre abaulamento e a protusão basicamente é qual é o tamanho da base dessa lesão do disco e o tamanho do tanto de material que está saindo na direção de onde estão os nervos. Então a protusão a gente fala que ela tem uma base mais estreita e uma altura maior, e o abaulamento ele tem uma base mais alargada, mas ele tem uma altura menor, basicamente. Ambas essas alterações, elas têm situações onde o disco ele de fato está intacto, o anel do disco ele ainda está íntegro, ou seja, o material de dentro, que é o material gelatinoso do núcleo pulposo, ele ainda está contido por essa parte desse anel. E o que é a hérnia de disco propriamente dita? A hérnia de disco é quando você tem um conjunto da fissura, rompendo esse anel externo, e o extravasamento desse material interno do núcleo pulposo. Então, basicamente, a hérnia de disco ela é uma evolução do desgaste do disco. Mas o que eu sempre falo, não é necessário você ter uma hérnia de disco para que de fato você tenha uma coisa sintomática, assim como você não precisa, você pode ter eventualmente uma protusão volumosa e muitas vezes causar muito mais dor em quem tem uma hérnia de disco relativamente pequena. Então esse tipo de situação eu falo que é uma coisa que você tem que tomar um certo cuidado, pois o mais importante não é saber se você tem dor por conta de uma protusão, abaulamento ou uma hérnia de disco, mas sim qual é o volume
volume dessa alteração, porque é isso que vai ditar o quadro clínico do paciente. Então a gente fala que delimitar isso como uma coisa evolutiva, uma ordem de situações do menos grave para o mais grave, não é correto. Por quê? Porque você pode ter, de fato, situações, entre aspas, menos grave, onde a pessoa lê uma protusão e acha que está tudo bem, mas aquela protusão ser muito mais volumosa e às vezes no laudo do exame você não vai ter essa definição. Por isso que é importante sempre avaliar a imagem para você ter a certeza dessa alteração. Combinado? Vamos para a última pergunta de hoje. Boa tarde, eu sou a Ludmilla, eu tô assistindo um vídeo aqui no YouTube. Eu tenho uma doença, doutor, que eu não sei mais o que fazer na minha vida. Eu tô com a neuropatia hereditária, que é a atrofia dos nervos do músculo, a CMT, que o meu pai tinha e meu filho tem e foi passando. Só que eu tenho, a minha deu leve, dando num pé só. Por enquanto, né? Que nem os médicos sabem. Só que eu tô com... Deixa eu ver o nome aqui, porque eu me falar isso não é muito grande. Eu tô com espondilodiscoartropatia degenerativa na dorsal. Doutor, eu não sei o que eu faço mais. E eu tenho hernia de disco na lombar também, porque a dor ela irradia pro peito. E eu morro de medo. Entra em tempo frio agora aqui em São Paulo, minha dor ataca tudo. Eu sou Ludmilla, eu moro aqui em Grajaú. Ludmilla, vamos lá. Obrigado aí pela menção dos outros vídeos, é importante, realmente as pessoas vão acompanhando, a gente espera aí cada vez tirar mais dúvidas de todo mundo que acompanha aí os vídeos do canal. Esse primeiro ponto que você comentou, de fato, dessa doença neurológica hereditária, só para deixar um conhecimento, que a gente fala que essa CMT é uma doença chamada Charcot-Marie-Tooth, é o nome de quem descreveu esse achado, tá? Isso, de fato, é uma doença de uma neuropatia periférica que muitas vezes vai dar essas alterações aí na parte dos pés, mas isso não tem uma relação direta com os problemas da coluna por si só. A sua dor na coluna que você menciona sobre essa parte da espondilodiscoartropatia, isso nada mais é do que um nome bonito e comprido para falar que você tem um quadro de desgaste, de artrose da coluna, tá? Quando a gente comenta nessa parte dessa palavra, basicamente ele está descrevendo que você tem as alterações de desgaste, mas esse é um nome genérico, pois ele não exemplifica exatamente quais são as alterações ou o que essas alterações provocam. Tá? Quando a gente pensa em espondilodiscoartropatia, vamos separar aí todas essas partes da palavra para ficar mais fácil da gente entender. Espôndilo significa coluna, disco significa o disco intervertebral. Artro, articulação, patia, doença. Então, basicamente, você está falando de uma doença que acomete a parte óssea da coluna, a parte das vértebras, a doença que acomete a parte do disco e a doença que acomete a parte da articulação. Então, basicamente, quando a gente pensa nessas situações, você está falando que você tem alterações de desgaste de forma difusa na coluna. Quando nós temos alterações de desgaste na coluna, primeiro ponto, fundamental, a gente avaliar se de fato tem alguma compressão neurológica, pois isso aumenta o risco de lesão neurológica e de fato dificulta o controle das dores. O segundo ponto, a espondilodiscoartropatia, elas são situações onde você pode ter desgastes, desde situações leves, normais para a idade, até desgastes mais acentuados. Então o nome por si só não quer dizer muita coisa, é importante a gente ter uma avaliação de fato do exame de imagem para ter essa situação melhor avaliada. E o terceiro ponto, a grande maioria das situações onde envolve o desgaste da coluna, apesar de ter dores associadas a esse quadro, eles não vão ter tratamentos cirúrgicos, tá? Então a gente fala que 98, 99% dos pacientes vão ter o controle do quadro com tratamento conservador. E basicamente o tratamento conservador vai envolver uma fase de transições ali de tratamento onde você inicia buscando inicialmente um controle da dor com medicações, fisioterapia, RPG, acupuntura, e uma vez que o quadro de dor está um pouco mais controlado, nós iniciamos uma transição para a parte de fortalecimento muscular. E aí é onde entra a parte de musculação, pilates, natação, treinos funcionais para fortalecimento de toda a musculatura do tronco. Como você comentou no seu caso que você tem uma espondiloartrodiscopatia na coluna dorsal, que é a coluna torácica, que fica no meio das costas, abaixo da cervical, que é o pescoço, e acima da lombar, basicamente a gente pensa que você tem que fortalecer toda essa musculatura do tronco. Peitoral, abdômen, lombar, musculatura mais alta das costas, parte dos ombros ajuda na cervical e a cintura pélvica ajuda na parte da lombar. Então, basicamente, a gente realmente pensa num barril, nós temos que fortalecer tudo que está ao redor para melhorar a estabilidade. Basicamente, quando a gente tem um tratamento com fortalecimento regular, de pelo menos 3 vezes por semana, fazendo um segmento médico acompanhar regularmente para você conferir essa evolução, dentro de 3 a 4 meses, 99% dos pacientes de fato vão atingir esse controle. Então é importante você ter uma avaliação para entender se você tem alguma alteração mais grave, que realmente vai fazer com que o tratamento seja um pouco mais complicado, mais difícil, demorado para atingir esse controle, mas a orientação médica para alinhar todas essas etapas e as transições dessas fases de tratamento da dor para o fortalecimento é fundamental. Tá certo? Essas foram as dúvidas de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.